Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta. Dessa vez tratamos aqui do Espeleologia, né? É um ensaio. É o ensaio final antes do término da nossa campanha Crepúsculo da Humanidade. Uma campanha focada no horror pós-humano. A gente tentou trazer aqui, né? A narrativa, evidentemente, de horror é o foco, mas a ideia do pós-humano é uma ideia que veio para ficar, que vai perdurar. Tem outras bases filosóficas que a gente vai tratar depois, posteriormente, como a ideia de devir animal, por exemplo, do Deleuze. Mas hoje, com o final da campanha, eu resolvi trazer uma das grandes narrativas, provavelmente uma das narrativas mais influentes da minha vida. tive digamos assim, tive a sorte, né, de assistir essa obra no cinema. Depois, durante muitos anos, eu fui comprando os volumes ainda muito simples, né, produzidos nos anos 90, 2000, então adaptados assim, sem a sua ordenação original, né, que é justamente, tem aqui do lado todos eles aqui, né, é o Akira, do Katsuhiro Otomo. Né? Katsuhiro Otomo é um dos grandes autores de mangá e anime, né? Contemporâneos. Ele, digamos assim, o traço dele é marcado por essa imensa capacidade de detalhamento que dá para ver em algumas imagens, né? É uma coisa sensacional, assim, e é até difícil de descrever, é melhor ver, né? Como isso aqui, por exemplo. Pouquíssimas cores ele constrói praticamente uma noção titânica de cidade, ou de base, ou de estádio, inclusive. Ou então, talvez uma das cenas mais célebres, né, que seja essa. É uma obra sensacional. Teve um impacto gigantesco na minha formação como designer, como escritor, não é? E aqui temos o filme, também é uma edição antiga, em DVD ainda. Pretendo em breve adquirir o Blu-ray remasterizado, né? Mas é um bom DVD, né? Da Pioneer. Nem sabia que fazia DVDs para não aparelhos, né? DVDs para consumo. E Akira é uma dessas obras que é muito difícil de você conseguir um ângulo de abordagem, né? Eu admiro muito o canal Filmoteca Selvagem, um dos melhores canais de cinema do YouTube, na minha singela opinião, de El Feo, um canal espanhol. E o Filmoteca Maldita, né? É o nome do canal, confundi com outro canal dele. Filmoteca Maldita é um dos melhores canais de cinema do YouTube, de longe. Tem poucos que chegam perto, que monta assim, ensaios, né? Ele não faz resenhas assim superficiais, ele monta ensaios de material fílmico. Muitas vezes ele está abordando questões culturais, utilizando um material fílmico bem raro, às vezes, não é tão fácil de se conseguir, como ele fez recentemente na ligação entre a ideologia nazista e o País Basco na Espanha, bizarríssimo, mas existe. E ele fez vários vídeos sobre o Akira, e todos muito bons. E ele vai abordando questões, como ele é sociólogo de formação, antropólogo, enfim, ele vai abordando questões que vão estruturando a narrativa. É bem inteligente a abordagem. Então, as gangues de motoqueiros buzuzucos, né, as grandes motoqueiros japonesas, a, essa relação do Japão com as Olimpíadas, que é uma relação interessante, curiosa, estranha também, que tem muito a ver com essa necessidade de ser visto como uma nação, uma potência industrial, muito desenvolvida, né? E tudo isso simbolizado em grandes estádios, né? Para a apresentação das equipes, né? Das delegações, para abertura e encerramento do evento, né? Entre esses grandes estádios. Isso marca muito o Oriente em geral, né? Na China também isso foi um marco para eles, né? E os vídeos então do Orfeu tratam desses temas e fica até difícil de ter o que falar, né? O Akira
conversando com o nosso tradutor, o Fábio Aki, ele comenta uma coisa engraçada, que tem um grande crítico de Goethe, que ele analisou em livro, em artigo, praticamente toda a obra do Goethe, menos, acho que foi Afinidades Eletivas ou Educação Sentimental, eu não sei qual. E ele justamente comentou, numa entrevista, essas coisas, que essa obra ele não analisava porque para ele parecia enfim, impossível de se analisar, né? Porque a análise perderia, além de você repetir o óbvio, você perderia muito do que essa obra tem de interessante. O Akira acontece a mesma coisa, né? Segundo o Aki, o nosso tradutor, e eu concordo plenamente com ele. É muito difícil você fazer análise, a não ser como o Alfeu fez, com bastante perícia, trabalhando elementos sociais que ajudam a compreender a narrativa e o desenvolvimento dela, né? Então, entendendo como são as gangues de motoqueiros japoneses, né, japonesas, o processo histórico de formação dessas gangues desde a Segunda Guerra Mundial, que eram, na verdade, pilotos kamikaze que sobreviveram, né? Muito parecido, aliás, com as formações de gangue nos Estados Unidos, os mesmos tipos de pessoas, né? E como isso evoluiu para jovens adolescentes, né? Que nos anos 60, 70 eram a contracultura. E isso é a marca no Akira, são adolescentes também que estão nessas gangues. É... Mas qual é o ponto de vista, então, da pós-humanidade? O Akira ele tem uma narrativa muito, digamos assim, é... a estrutura da narrativa ela não é necessariamente simples, mas ela é muito bem ordenada. Ela é ordenada como um edifício, né? Ela tem uma estrutura muito complexa de relações, não é? Inclusive na HQ existe uma quantidade bem maior de personagens, estava revendo, né? Que morrem, enfim, né? Tem desenvolvimentos até longos dentro da trama. E só que assim, de certa forma, o núcleo central da narrativa ele era possível de se compreender, depreender e transformar num filme de 2 horas, 124 minutos, né? Contando os créditos, né? 120 minutos, cento e poucos. Como? Como isso é possível transformar isso aqui é metade da coleção, né? Transformar isto daqui num filme de 2 horas. É muito simples. A narrativa ela possuía, modularmente falando, uma estrutura muito sólida que permitia, tirando elementos não necessariamente adicionais, não é essa palavra, mas elementos, ou acessórios, né? Piorou, mas elementos cuja, digamos assim, natureza não está determinando o funcionamento desse núcleo, a narrativa funciona bem, não é? Então a adaptação ela é muito boa. E essa longa narrativa ela trata basicamente de lutas entre poderes, né? Temos é uma lição apreendida, né, com muita clareza, uma das adaptações que é nesse sentido mais próxima, por incrível que pareça, não esteticamente também, mas é mais próxima numa percepção narrativa do Metrópolis do Fritz Lang, que é uma luta de poderes também, né? De vários poderes ali lutando, disputando um certo protagonismo, disputando digamos assim, a verdade daquela cidade, não é? E no caso específico do Akira, né, a gente tem militares, a sociedade que representam a elite social, né? Temos grupos religiosos, temos grupos de pressão política de oposição, não é? Existe um cinismo generalizado na trama em que esses grupos, assim, eles utilizam, isso é mais claro ainda na HQ, né? Eles utilizam buchas de canhão que eles depois descartam, né? E isso vai levar a uma finalização que é sensacional, que é digamos assim, o fechamento do Akira, né, que é esse último volume, que é quando eles falam os americanos chegam para tomar o poder e eles falam que a organização, o grande império de Tóquio, né, que tinha sido fundado pelo Tetsu permanecia.
Então a luta continua, né? Isso é sensacional. Mas voltando à questão central relacionada à pós-humanidade. O que há em específico em Akira que aproxima essa narrativa da ideia de pós-humanidade? Bom, tem um determinado momento em que o Tetsu e a Kei, que é uma moça que participa de uma resistência, né? Tem um irmão que também participa dessa resistência. Como eu falei, dentro da visão cínica do autor, eles acabam sendo descartáveis, né? Na, na... E na interação final, eles todos são descartáveis porque é tudo destruído, né? O, digamos assim, essas lutas de poder acabam determinando o colapso total da própria sociedade, né? É muito interessante que aquele que gostaria de deter o poder acaba não detendo nada, né? Isso também é mencionado tanto na animação quanto no quadrinho, quando existe um embate, né, entre o Tetsu, que é um dos paranormais mais poderosos e antigo membro da gangue do protagonista Kaneda, né? E eles se confrontam e o Tetsu fala que ele era um rei ou coisa parecida, e o Kaneda fala, eu sei, você virou um rei dessa pocilga aqui, né? Quer dizer, desse monte de lixo, desse monte de entulho. Essa é a noção de poder, né? No fim das contas, do Otomo. Mas, nesse momento, então, que eu mencionei, o Kaneda, protagonista, ele é capturado junto com a Kei e eles são trancafiados sei lá, numa sala ali, pelos membros ali do governo. E eles têm uma conversa. Isso tem na HQ e tem na animação, no anime, representados de maneira muito parecida. Porque nessa conversa em que a Kei vai explicar, digamos assim, o que está acontecendo pro Kaneda, que não está entendendo nada, né, o Kaneda é uma pessoa que vive de reações, então aconteceu um problema, o amigo deles, né, que seria o Tetsu, foi capturado, vamos atrás tentar libertar, não consegue. Aí o amigo deles se solta, ou se ela se liberta, e de repente reaparece com uma outra gangue de motoqueiros. Então vamos averiguar. Ele mata um colega, né, do Kaneda, então, né, o Kaneda reage, vão me vingar. Então ele não é um indivíduo que está ali numa luta planejada, né, vamos planejar nosso embate, não. E então ela explica o que está acontecendo agora que o Kaneda pôde estar preso, né, ele pode parar para respirar. E nessa explicação, essa explicação ela dura 2 minutos no filme, umas 3 ou 4 páginas, um pouco mais estilizada na HQ, e dá a entender que uma das paranormais, Miyako, né, que é uma das paranormais do núcleo de testes, né, uma das cobaias do exército e do governo, que sobreviveu, que eles são, o Akira seria o mais poderoso, mas alguns menos poderosos também foram testados e conseguiram sobreviver. Muitos não conseguiram sobreviver, é mais ou menos isso, né? Seguindo a temática ali de sempre, desse tipo de narrativa que vem desde os filmes do Brian De Palma e do David Cronenberg, né? Entre os meados dos anos 70 e início dos anos 80. E o que ela diz exatamente, essa voz dupla, né? Tem uma hora que fica realmente dupla, Miyako Kei. Ela explica para o Kaneda que os seres humanos são matéria, isso todos os animais, né? É matéria que, digamos assim, não vale o peso, né? Essa matéria, ela precisa de uma energização, ela precisa entrar em contato com um fator energético que possibilite a criação, né? Impulsione criações, desenvolvimento de formas, de ideias. É interessante porque isso é pensado de uma forma como se os seres humanos agenciassem. É meio deleuziano, se a gente for pensar. Os seres humanos estão sempre agenciando forças, né? É uma ideia bastante interessante, bastante radical até.
por um lado, assim, e nesse agenciamento podem ocorrer anomalias, que é assim que elas explicam o surgimento tanto do Akira, de paranormais muito poderosos, né? Tanto o Akira quanto o Tetsu, que é como se uma ameba conseguisse agenciar a energia de um ser humano emprega para construir uma casa, né? Tanto de ideias quanto energia mesmo, mão de obra, pessoas, material desperdiçado, gasto, material empregado, etc. É uma ideia muito rica porque, por um lado, ela tem uma relação indireta, e com certeza o Tom assistiu, né, com o Stalker, né, quer dizer, o livro Piquenique ao Lado da Estrada, né, dos irmãos Boris e Arkady Strugatsky, e isso se reflete vagamente também no filme Stalker do Tarkovsky, que é mais ou menos essa ideia central, quer dizer, nós somos formigas que chegamos a um piquenique na beira da estrada. Então você tem uma civilização muito sofisticada, alienígena, que passou pela Terra por algum tempo, por pontos da Terra. Motivos, o que vieram fazer, ninguém sabe, não faz diferença. É como para uma formiga, o que significa você encontrar o resto de um piquenique, não é? De onde veio aquilo, como foi produzido, isso é impensável para a formiga. É só comida, em grandes quantidades. Então, o Otomo ele pega essa ideia, que com certeza ele teve contato, porque são obras anteriores, né? Tanto o filme, sim, relativamente anterior, tanto o filme quanto o próprio o livro, é mais antigo ainda, né? Dos anos 60. E ele cria uma outra noção de agenciamento. E nesse processo de agenciamento, que não diz respeito exatamente à consciência ou racionalidade, mas à capacidade de, digamos assim, gerenciar, de gerir e de interagir com grandes quantidades de energia, um ser humano e uma ameba, eles têm um potencial parecido, né? Então, ou um anjo, né? Um seres mais sofisticados ainda. Então, essa ideia é muito boa, porque, por um lado, ela destrói uma visão muito ingênua, que é a visão do super-herói americano, né? Do super-herói dos quadrinhos americanos de modo geral, que é alguém que recebe os poderes através de um agenciamento na forma de um acidente, ou de uma imperícia, né? Ou às vezes de uma sabotagem também. Mas esse acidente, ele só potencializa o cara, né? Ele fica mais forte, ou ele fica mais rápido, ou ele fica com super sentidos, não é? A exceção do X-Men, que tem uma ideia um pouco diferente, tem uma outra, na verdade, uma outra origem, um outro desenvolvimento, os outros heróis são basicamente isso. Voluntariamente ou não, eles são alterados ao ponto de se tornarem super seres humanos com né, uma capacidade um pouco maior em alguns sentidos. A ideia que o Otomo utiliza é que, digamos assim, não faz diferença, a energia está disponível para todos. Né? Essa ideia, por um lado, potencializa alguns momentos que são quase surrealistas. Bom, a própria explosão, né, tem algo de surrealista, porque ela parte de uma pessoa, ela não parte de uma concentração de energia, nada assim. E, por outro lado, algumas cenas célebres, tanto da HQ quanto da animação, do Tetsu, por exemplo, subindo em cima do satélite Sol, né, que é um satélite da Guerra nas Estrelas, da época do Reagan, usado ali com laser, que era o laser atingia a Terra, né, para tentar matar o Tetsu com a arma mais poderosa que existia, né, que seria esses lasers. Ele sobe até a estratosfera em cima desse satélite e destrói ele. É quase surrealista, né? Se a gente for pensar em suspensão da descrença, nesses termos tradicionais de narrativa. Mas não é, porque na verdade isso está legitimado por essa ideia de agenciamento de energias, né? Então é sensacional a ideia e, por fim, cria um momento de terror realmente, porque a ameba é o Tetsu,
né? Então, aqui, o Kaneda, que até aquele momento da explicação, até a chegada, né, dela falar desse agenciamento puro de energias, aqui, junto com a paranormal, né? É, esses paranormais, aliás, essas cobaias sobreviventes, elas representam bem esse agenciamento, porque eles estão sempre juntos, eles funcionam quase que coletivamente, a mente deles é quase um coletivo, né? Então eles estão agenciando, eles trocam energias entre si quando eles vão atacar o Tetsu a primeira vez, não é? Para conseguir amplificar os ataques. Então eles já têm né, esse tipo de agenciamento até quase coletivo, né? Ao contrário do Akira ou do próprio Tetsu, que usam tudo que podem, né? Eles puxam para eles uma quantidade muito maior de energia. É... Mas aí chegamos no terror, né? Quer dizer, essa imagem do Tetsu, que é um ser humano, um jovem, né? Um rapaz, como uma espécie de ameba que tudo devora, que não tem consciência da própria força, né? Que está devorando tudo na forma de drogas, do que do que o corpo dele consegue consumir. Isso é sensacional, né? E por outro lado, demole, né? Essa visão do humanismo ingênuo, né? Que eu estou sempre aqui destacando nessa série, que é responsável sempre por essas ideias de um tipo de humanidade ideal, né? Esse humanismo ingênuo contamina os quadrinhos também, né? Com o herói que se torna um super-herói, né? Quer dizer, ele tem valores, princípios, a racionalidade, enquanto que os personagens do Akira eles agem por reação e alguns deles agem quase como um ser unicelular, só se alimentando e dragando o resto, né? Dos elementos potencialmente mais saborosos, né? Ou energéticos do universo para si. Então essa é uma visão sensacional, muito influente, né? Na sequência dura, como eu falei, 2 minutos no filme, mas a maneira como isso foi colocado, digamos assim, torna essa história muito mais sofisticada e muito mais complexa, né? Do que o geral de um quadrinho ou mesmo de um filme de um super ser paranormal muito poderoso e possibilita o entendimento que esse ser possa se tornar um deus a partir do ponto em que ele consome energias que vão muito além do que ele poderia, mas ele, digamos assim, pode, de certa forma, essas energias estão disponíveis e se ele conseguir convertê-las para si, ele vai se transformar nisso. O problema é que o corpo dele não suporta isso, não é? E tanto no caso do Akira quanto no caso do Tetsu, o pior acontece no final. Então é isso, meus caros. Espero que tenham acompanhado apreciado, né, essa nossa jornada pelo universo pós-humano. Espero que possam contribuir nas últimas horas da nossa campanha, né? Agradeço a todos que contribuem de uma forma ou de outra com o canal. Dá bastante trabalho manter esses vídeos, montar os livros, mas a gente faz o que a gente pode, não é? E vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.